Mas a segunda coisa que leva a gente a deixar as multidões, que ainda está no versículo 14, e passar para a intimidade com Jesus, é que a gente deve proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha só, no versículo 14, seguindo o que eu já li, ele diz, e os mandasse a pregar. Então Jesus, ele separou os homens para que estivessem com ele, para que os mandasse a pregar. Ou seja, quando a gente começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, a gente sai das multidões e a gente começa a ter intimidade com Deus. Querido, você, em levar o Evangelho, você vai crescer em intimidade com Jesus. Você vai ter experiência com Jesus. Você vai ter experiência com Deus. E é interessante que essa palavra aqui no grego, mandasse, ela é a palavra apostele. Apostele. A palavra grega, apostele, ela vem da mesma raiz da palavra apóstolo. Todo mundo ouviu falar da palavra apóstolo. Né? Não sei se você sabe o que significa a palavra apóstolo no grego. A palavra apóstolo no grego significa aquele que foi enviado. Ou seja, o que é um apóstolo enviado? Eu sei que hoje em dia esse negócio virou aí uma festa, né? Eu sou apóstolo fulano de tal, tem aposta aquilo outro, aí o cara ainda estufa o peito, né? Tem crente que estufa o peito também, eu sou ovelha do apóstolo fulano de tal, né? Tá aqui, né? Olha só, hoje aqui você pode, né? Se você quiser se gabar, eu te aconselho não, seja humilde, mas hoje você pode falar assim, meu irmão, eu estava numa igreja cheia de apóstolos. Que o apóstolo é aquele que é chamado para levar a mensagem de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que todo crente deve ir e levar esse evangelho a toda criatura. Você é um apóstolo de Cristo. Jesus separou 12 homens, que a gente chama de apóstolos de fundação, ou seja, de enviados com uma missão. Mas eu e você fomos enviados por Jesus também. Hoje você é um apóstolo aqui. Hoje você pode sair daqui e falar assim, poxa, estou numa igreja, só tem apóstolo lá. Se Deus quiser, Deus tem muitos apóstolos aqui nesse lugar. Porque esse é o meu desejo, que aqui seja uma igreja cheia de apóstolos, de pessoas que saem desse lugar e levam essa mensagem para alguém. Se hoje em dia fôssemos chamar alguma pessoa de apóstolo, nós chamávamos apóstolo daquela época, nós deveríamos chamar os missionários, que são missionários enviados para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas hoje em dia, o orgulho humano, né, a ganância pelo poder, né, o pecado na vida do homem, tem levado a muitos se auto-intitularem apóstolos, porque agora eu sou presidente de uma grande igreja, ou de várias igrejas. E o cara é enviado mesmo, ele vai lá para Miami fazer compra para a mulher dele. Vai lá em Orlando, Miami, fazendo compra para a mulher. Pelo menos os apóstolos brasileiros, né? Os apóstolos americanos que vão para a Suíça, não sei. Né? Não vai para onde pode. Mas o apóstolo de Cristo, ele sai da sua casa e vai até a casa do vizinho e compartilha o Evangelho de Jesus. O apóstolo de Cristo, ele sai da sua casa e ele vai até a casa do seu parente e compartilha o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo de Cristo, ele sai da sua igreja e ele passa pelas ruas da cidade e ele leva a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Será que Deus hoje encontraria muitos apóstolos aqui neste lugar? Sabe qual é a nossa tendência quando a gente tem um encontro com esse mundo aí fora que é maligno? Eu sei que é difícil, você fala, pastor, mas é tão difícil falar de Jesus. E a gente pode ter, eu aprendo aqui que tem 4 reações que normalmente nós temos aqui. A primeira reação, quando a gente se encontra com esse mundo maligno e a gente começa a levar o Evangelho, algumas pessoas elas se isolam. Foi o que aconteceu, como eu disse, a maioria das pessoas na história da igreja, quando elas se encontraram com esse mundo maligno e viram que a coisa estava difícil, e às vezes você levava o Evangelho e era morto por causa de levar a mensagem do Evangelho, então uma grande parte das pessoas falaram, sabe, Marcos, nós vamos nos isolar. Aí a gente funda comunidades, a gente queria ir morar numa cidade, num país que só tivesse crente. Né? Quem gosta aqui de ir para Ocean Grove? Né?
Eu sei que tem gente que gosta, eu gosto também. Lá é uma praia pequena, um lugar que só tem gente crente naquele lugar. Que coisa boa, a gente ir para um lugar que só tem crente. A gente não tem que lidar com as coisas, né, dos não crentes, né, a gente não tem que lidar com as indecências. É bom de vez em quando a gente ir para um lugar de crente. Não estou falando que a gente não deve andar com crente, a gente deve andar com crente, mas a gente não pode só andar com crente. Não pode se isolar por causa da maldade do mundo. Porque você é a luz do mundo, você precisa levar a luz, não evitar as trevas. Aí assim foram criados, foi assim. Por que nós temos lá em Lancaster aquela comunidade dos menonitas? O que eles aconteceram? Não, nós temos que fechar. Já que o mundo é muito mal, já que a coisa está feia, vamos fazer o seguinte, vamos fechar um círculo aqui para a gente proteger aqui, a gente fecha o mundo. Foi isso que Jesus chamou a igreja para fazer? Não, eu amo os menonitas, eu amo os lá, os Amish também, né? Eu amo eles, são nossos irmãos em Cristo, mas Jesus não chamou a gente para viver isolado do mundo. Outra resposta que a gente pode dar é um pouco diferente, né? Diferente de se isolar, é encapsular. O que é encapsular? Né? A gente só fica no meio de gente que agrada a gente, de gente que está mais ou menos do jeito que a gente gosta, de gente que conhece. A gente vem para a igreja. A gente agora só vem para a igreja, a gente só vai para a festa de gente da igreja, a gente só se encontra com gente que é da igreja, a gente se encapsula. Aí a gente só sai para fora quando a igreja toda vai junta. Aí né, se você for um pouco tímido, você se esconde atrás do outro. Não estou falando a verdade aqui? É assim. Aí a gente se fecha, se encapsula. A terceira reação que a gente pode ter é de imitar. E aqui eu acho que é pior. Imitar o mundo. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou para o mundo. Não, porque eu tenho que ser crente no mundo também. Mas aí a gente se torna imitador do mundo. Aí a gente começa a falar que no mundo fala. Não, aí a gente ainda fala assim, não, eu estou sendo relevante. Eu estou sendo relevante. Tá? Aí eu falo que no mundo fala, eu acho que no mundo age, eu vivo que no mundo vive. Ou seja, não tem diferença no mundo. A única diferença é que eu digo que eu sou crente. Mas para ser relevante, eu até tomo uma cachaçinha no bar com meus amigos. Eu estou sendo relevante. Não tem problema. Vou ficar com as meninas ali. Não, estou sendo relevante. Meus amigos também ficam. Estou sendo relevante. Ou seja, a gente imita o mundo e a gente acha que essa é a melhor resposta, mas essa não é a melhor resposta para a gente dar. E existe uma quarta resposta que eu vejo no Evangelho. E para mim essa é a resposta que Jesus deu. Ele se infiltrou. E aqui a gente vê o coração de Jesus. Ele derrubou as barreiras. Ele construiu pontes para que ele pudesse ter acesso a essas pessoas para proclamar a mensagem do Evangelho àqueles que estavam perdidos. Ele se infiltrou. Mas ele entrou ali com uma missão. Nós somos uma igreja com uma missão. Todo crente é um missionário. O pastor Ramon, que nós ajudamos, é um missionário, mas ele é um missionário no lugar onde ele está. Você é um missionário dessa igreja. Você é um missionário nesse lugar. Você é um missionário nessa igreja. Porque todo crente... E ontem eu aprendi uma coisa muito interessante, que o pastor, ele falou, na nossa igreja nós estamos usando o segundo dizer lá. Todo homem, toda mulher e toda criança é um missionário. Eles estão usando essa estratégia para criar essa mentalidade de reino. Né? E eu falei assim, gostei, vou copiar. Tem coisa que a gente tem que imitar, coisa boa. Coisa eu gostei. Todo homem, toda mulher e toda criança é um missionário. Se nós começarmos a pensar assim, o Evangelho vai se espalhar pela nossa comunidade. Nós vamos ver o Evangelho e pensar muitas vezes. Eu preciso me infiltrar, eu preciso entrar nesses lugares e levar o Evangelho de Jesus, porque eu fui chamado com uma missão. Aí você pode dizer, pastor, mas quem sou eu para falar de Jesus? Eu não sei como que eu falo de Jesus com as pessoas, eu não tenho a mínima ideia para falar de Jesus sobre essas coisas. Deixa eu compartilhar com você aqui, eu achei bastante interessante. Eu escrevi aqui uma pequena lista aqui de pessoas que foram usadas por Deus. Olha aqui. Eu vou ler para você, não está na palavra de Deus, eu coloquei aqui, tirando a palavra de Deus. Você pensa que você não é qualificado para falar de Jesus? Olha, eu vou te dar essa lista aqui. Jacó, ele era trapaceiro. Pedro
tinha um temperamento difícil. Davi teve um caso. Noé se embebedou. Jonas correu de Deus. Paulo era um assassino. Gideão era um covarde. Miriam era uma fofoqueira. Marta era ansiosa. Tomé era incrédulo. Sara era impaciente. Elias era mal-humorado. Moisés gaguejava. Abraão era velho. E ó, o pior de todos, Lázaro estava morto. E Deus usou todo mundo. Deus pode usar você. Imagina se hoje Jesus estivesse aqui e ele chegasse no mundo de hoje, né, o mundo das corporações, ele procurasse uma agência de emprego e ele dizia assim: eu quero montar uma equipe para trabalhar comigo. Eu tenho um empreendimento para fazer. Então ele contratasse uma empresa de recursos humanos, né, para que ajudasse ele a encontrar as pessoas. E aí Jesus falava assim: olha, não precisa encontrar ninguém. Eu já encontrei aqui 12 pessoas, eu vou mandar o resumê, né, vou mandar, né, o currículo dessas pessoas para vocês, e você me dá uma análise, me dá uma resposta se essas pessoas estão aptas para trabalhar comigo. Aí eu escrevi um negócio aqui interessante. Aqui é a resposta dessa agência. Ela escreveria assim para Jesus, eu acredito. Caro Senhor Jesus, a maioria dos seus indicados não tem qualificação, instrução ou aptidão vocacional para o tipo de empresa que você está começando. Eles não têm o conceito de equipe. Recomendamos que você continue a sua busca por pessoas de experiência e capacidade gerencial e qualificações comprovadas. Pedro é emocionalmente estável e dado a ataques de temperamentos. André não tem absolutamente qualidades de liderança. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam o interesse pessoal acima da lealdade da empresa. Tomé demonstra uma atitude questionadora que tenderia a prejudicar a moral da equipe. Sentimos que é o nosso dever de dizer que Mateus foi colocado na lista negra do Ministério de Negócios de Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu definitivamente têm inclinações radicais. Simão não tem nem histórico. Um dos candidatos, no entanto, mostra grande potencial. Ele é um homem de habilidade, desenvoltura, tem uma mente de negócios afiada, tem contatos em altos lugares. Ele é altamente motivado, ambicioso, responsável. Recomendamos Judas Iscariotes como seu controlador e homem de mão direita. Todos os outros perfis são autoexplicativos. Desejamos sucesso em todo o processo do seu novo empreendimento. Se o Judas era o melhor, imagina os outros. Eu estava preparando essa palavra, e se me veio na mente, eu vou escrever. É exatamente isso. A gente acha que a gente precisa de ser qualificado para fazer essas coisas. Eu quero dizer para você, você não precisa ser qualificado, você precisa ter um Deus que te qualifica, porque Deus te chama e te capacita. Você não precisa ser capaz, o Senhor é capaz, é Ele que vai usar a sua vida. Porque muitas vezes aqueles que parecem ser os capazes são exatamente aqueles que não podem fazer o que Deus chama eles para fazer. Meu irmão, você quer sair da multidão e passar a ter intimidade com Deus? Você precisa desenvolver isso na sua vida. Se você quiser deixar de ser só um fã e passar a ser um seguidor de Jesus Cristo, você precisa desenvolver essas características na sua vida. Você precisa. E por último, versículo 15 em diante, ele diz, né, use a autoridade de Jesus Cristo. E o versículo ele diz assim: para que tivessem autoridade de expulsar os demônios, designou, pois, os 12. É a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus, ele chama esses homens e ele agora capacita esses homens para que eles venham fazer a obra do Senhor Jesus. E Ele hoje está nos chamando aqui neste lugar. Ele hoje está chamando você a deixar a multidão, deixar de ser um fã de Jesus Cristo e seguir Jesus. Porque não é você que tem a capacidade de se tornar um bom discípulo, é Jesus que tem a capacidade de fazer um bom discípulo de Jesus. Se hoje você somente se arrepender dos seus pecados e crer no nome de Jesus Cristo e aceitar o senhorio de Jesus sobre a sua vida, hoje você vai fazer parte dessa equipe maravilhosa de Jesus.
Hoje você vai poder escrever uma história nova na sua vida. Hoje você vai poder ser usado poderosamente pelo nome do Senhor Jesus. Hoje você vai se tornar um instrumento afiado nas mãos de Deus, para que você possa trazer saúde e vida no meio dessa comunidade em que nós vivemos. Você quer ver a cidade de Norte ser diferente? Você quer ver a cidade desse estado ser diferente? Você quer ver a sua família ser diferente? Você tem que hoje dizer para Jesus: eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida, porque é só o que Ele precisa hoje. Porque Deus podia ter usado de vários métodos, mas Ele escolheu você, a igreja dele, para fazer a obra do Evangelho neste lugar, para trazer o amor e a misericórdia dele sobre a nação, sobre este mundo. Você foi chamado com uma missão e enviado para este mundo para trazer muitos aos pés de Jesus Cristo. Hoje eu te convido a vir por pés de Jesus e a criar intimidade com Ele. Hoje, tome responsabilidade. Seja responsável pelo seu crescimento espiritual. Dependa somente de Jesus Cristo. Use sim o auxílio das Escrituras. Use o auxílio da liderança das igrejas. Use os irmãos que são maduros e hoje nos ensinam. Mas confie no Senhor Jesus. E entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te levar a lugares. É Ele que vai trazer as palavras à sua mente. É Ele que vai usar a sua vida para fazer a grande obra que Ele tem através de você. Amém. Se você hoje crê nisso, eu te convido a ficar de pé e adorar o nome do Senhor Jesus. Entrega hoje a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Venha aos pés de Jesus neste momento. Tudo que há em mim. Se você hoje olhar para você e você perceber que tem alguma coisa que tem te impedido a estar Quero te eu ofertar, vou te convidar a vir aqui na frente, colocar os seus joelhos no chão. mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que Você crê ganhei, que hoje Jesus pode te levar a maior profundidade de relacionamento com Ele. meu amigo me tornei. Jesus vai te abençoar neste lugar porque Ele está aqui. E Ele hoje falou conosco. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Pensamento de Ti. Quero estar Abre o coração como o teu para que instrumento as nossas. aos teus pés, Senhor, é grande dia. pois prazer maior não há Está com a sua presença nesse lugar. que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
neste momento nós nos ajoelhamos na Tua presença, Senhor. Porque cremos, Senhor, que nossos corações com humildade nesta manhã precisam se render a Ti, Senhor. Porque queremos crescer em intimidade contigo, Senhor. Por isso, Senhor, eu e meus irmãos que colocam os joelhos no chão neste momento, Senhor, nós clamamos, Senhor. Ajuda-nos a crescermos em intimidade contigo, Senhor. Dai-nos, Senhor, Pai, a graça de nós andarmos na Tua presença em todo o mundo. De estarmos bem perto de Ti, Senhor. Rendidos aos Teus pés, Deus Pai. Proclamando o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura. Pai, perdoa os nossos pecados. E te clamamos, Deus Pai, tem misericórdia de nós. E nos ajude, Senhor, a crescer em grande intimidade contigo. Pai, não queremos somente, Senhor, ser mais um no meio dessa multidão, Senhor. Nós queremos ter, Senhor, um relacionamento bem íntimo e bem pessoal contigo, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, revela a Tua vontade aos nossos corações e nos ajude a crescer em obediência, formando em nós o Teu caráter. Ajuda-me, Senhor, e ajuda os meus irmãos. Hoje nos rendemos a Ti, porque sabemos que a nossa única esperança é que Tu, Senhor, está aqui. E Tu és o nosso bom pastor, aquele que deu a vida por nós. Por isso hoje clamamos, Senhor, tenha misericórdia de nós e ajude-nos, Senhor. Levanta, Senhor, a Tua igreja neste lugar para levar o Evangelho de Jesus a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. Sou grato a Deus porque um dia Ele me confiou o ministério pastoral, porque eu sou abençoado de muitas maneiras pelo ministério. O Senhor fala muito comigo quando prepara as mensagens. Mas é surpreendente ver como Deus fala conosco, porque até mesmo eu pregando a mensagem, sou ministrado pela mensagem que sai da boca de Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Levante as suas mãos. Que a graça do Pai, o amor do Filho, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, até o dia da volta do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Abençoa essa igreja com saúde, com vida, com graça e misericórdia. Derrama, Senhor, das Tuas bênçãos sem limites sobre a vida de cada um dos Teus filhos neste lugar. E toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor seja recebido por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus.